A violência é um problema que atinge muitos países no mundo, sendo a América Latina o continente com os piores índices em tempos de paz. Quase 135 mil pessoas foram assassinadas no ano passado na América Latina e no Caribe. Saímos às ruas de São Paulo para perguntar à população o que produz a violência. Tenho 18 anos, eu não conheço um mundo sem violência. Produtos da violência são uma série de desigualdades que a gente não acessa quando pensa num caso violento. Sociedade desigual. Riqueza, a disputa pela riqueza e os ricos. O rico está preso dentro da casa dele, dentro do apartamento dele, da mansão dele, dentro do condomínio, como o pobre está preso dentro da viela, porque se ele sair na rua, ele tromba a polícia e ele morre. Sociedades mais desiguais, elas normalmente são mais violentas. Preconceitos, discriminação, desigualdade. Nós sentimos fome, nós sentimos frio, sentimos desejo e a gente precisa dar conta disso. A violência que a periferia produz, ela não é só e simplesmente fruto da periferia. Ela é fruto de uma violência que a periferia vem sofrendo há anos. Por trás da violência tem a miséria. Não existe punibilidade, as leis são fracas, as leis são favoráveis aos criminosos, isso cria uma impunidade terrível. Quando a gente pensa no caso de violência com alguém, a gente só pensa na intenção de quem cometeu a violência e não na estrutura de desigualdades que aquela pessoa está. O que o ser humano precisa são 3 elementos básicos: saúde, educação e habitação. Você desumanizando as pessoas, essa violência tende só a crescer. O preconceito produz violência. A única pessoa que pode falar que está sofrendo racismo é aquele que está sofrendo. O racismo, ele é violento só de ele existir, né? Se ele não existisse, acho que não teria boa parte da violência. Mas eu nunca vou conseguir provar pra ninguém, mano, que o cara tá me discriminando. Quando eu tô andando na rua meio-dia, o cara me tromba e ele desvia de mim. Eu encontro diariamente com a violência quando eu saio de casa. No paredão ele aguarda de costas, suando mais de medo que de revolta. Cadê o bagulho e o revólver, seu bosta? Recebe um tapa na cara por não ter resposta. O fardado, armado, nem é formado, mas se diz a lei. E só age assim contra os Zés ninguém. A resposta está muito simples, está na pele, está na cara de todo mundo, que a gente tem um judiciário perverso, que é um dos produtos dessa violência estrutural que a gente tem na América Latina. A violência produz um país assustado e que está chegando em um ponto muito perigoso já, do medo brasileiro começando a produzir sintomas psíquicos e políticos muito sérios. Essa falta de respeito que o governo tem com o ser humano. Diretamente uma guerra, né? Não é à toa que chama guerra às drogas e todo mundo sabe que não é possível guerrear contra uma substância. Na verdade, é uma guerra contra pessoas. Extermínio de uma juventude que mora na periferia, que é de onde eu tô hoje, né? Eu falo desse contexto. E ela produz não só isso, mas ela produz o fim dos sonhos das pessoas que estão nesse lugar. As cadeias cheias, Fundação Casa cheia. É isso que a violência está produzindo. E matando mães aos poucos lentamente. Eu perdi meu filho, né, em março de 2015. Até então, eu não sabia o que era essa dor da violência, né? E no meu caso, foi violência policial. A produção de violência pura mesmo. A forma como a polícia foi fundada, como ela nunca foi reformada e como a cultura policial do Brasil, ela tem a violência na prática diária dela. A polícia é um braço muito visível do Estado. Até por força do regime militar, a polícia hoje ela é muito estigmatizada. Falta de respeito às diferenças. A falta de ver o que o seu irmão precisa. O ser humano também tem uma pulsão de empatia, também tem uma coisa de ver em sociedade e que é completamente aniquilada por esse contexto social bastante perverso que a gente vive. Um machismo que ainda é muito presente na nossa sociedade mesmo. Como mulher negra, periférica, são vários tipos de violência que eu sofro, né? Assim, quando a gente determina se separar, né, que ele não aceita a separação. Aí, acho violência, porque ele não aceita, né? Aí quer que a gente conviva com ele, que nem a gente seja uma propriedade dele. Só que a gente não é uma propriedade do marido da gente. Dentro de uma cultura que já normalizou a violência e o racismo, como a gente desconstrói isso? Ao que a violência nos faz, ao que o machismo faz com nós. A violência gera machismo.
Brilha, vibra, pulsa, incentiva e pulsa, fortalece, acrescenta mais amor. Representa, enobrece, engrandece, empodera, inspira, enaltece todo o seu valor.